posso ir até ela. Não que aqui nós estejamos extraindo a doutrinação da imortalidade da alma no Antigo Testamento, ou a fé na ressurreição. É isso que depois, nos livros sapienciais, essa doutrina vem crescendo. Isso me admira mais ainda, porque Davi ele afirma que de alguma forma Deus faria. Se a criança não viesse, não poderia vir até ele poderia de uma forma ou outra, então dizer, eu vou morrer e serei sepultado junto com meu filho, e tá bom, a vontade de Deus foi feita, levou meu filho e pode me levar, ele é o meu Deus, para sempre nele confiarei. E é isso aqui que muda nessa atitude de Davi interessante. A espiritualidade inspirou Davi a confiar no seu Deus, e isso é importante para a gente, sabe por quê, meus amados? Porque nós precisamos pensar um pouco nesses caminhos de fé em Deus, como nos aproximarmos mais de Deus, como crer mais na sua palavra e como crer nesse Deus em todas as circunstâncias. Independentemente de Davi ter perdido seu filho, ele continuou servindo a Deus. E a terceira atitude de Davi aqui, para a gente caminhar para o final, a terceira atitude de Davi está no verso de número 24. Agora era a hora de Davi fazer a coisa certa. Ele orou e seu filho não ressuscitou. Ele teve a notícia que seu filho havia morrido, e ele então vai para o templo adorar, e depois ele segue a vida normal. É hora de fazer a coisa certa, da maneira certa, e essa é a terceira atitude importante dele. Davi havia feito tudo errado e sem direção de Deus, vocês perceberam? Mas ele vai consolar Betseba, que também estava abalada moralmente, etc. Certamente todo esse tempo ali nós não ouvimos falar de Betseba, mas agora Davi, ele tem uma atitude importante. Os dois erraram e agora é a hora de acertar. Às vezes dois erram, mas um some, Vocês devem ter sabido de algum caso assim, Dois erram e um some, não quer mais saber da situação. Davi não, peraí, deixa eu honrar meu compromisso, deixa eu fazer a coisa certa. Isso é espiritualidade, acertar as situações, acertar o seu testemunho, acertar a sua vida. E ele vai então consolar, é o conforto de Betseba. Davi errou, mas ele não fugiu da sua responsabilidade. Ele vai confortar Betseba, que praticamente foi violentada por Davi. Ele vai lá, o versículo 24 diz: então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor amou. A angústia compartilhada, ela diminui, e aquilo foi um alívio para Davi, certamente para Betseba também. Ou seja, a vida continua. Essa é a terceira atitude de Davi importante. A primeira, depois de pecar, ele foi buscar a Deus. Depois de ter a notícia que seu filho iria morrer, ele continuou buscando a Deus. A segunda, depois que ele soube que a morte atingiu a criança, ele foi buscar a Deus e adorar a Deus no templo. E agora, refeito dessa situação, agora Betseba, a vida continua. Agora nós vamos fazer a coisa certa. Agora você é minha mulher, e agora eu posso ter filhos com você, não mais como antes. Agora aqui no meu palácio, na minha casa, agora começou a coisa certa. Ele consola Betseba e ele segue em frente, porque aquela situação havia passado. Veja que importante, meus amados. Às vezes as pessoas ficam vivendo daquele erro, vivendo daquela situação, vivendo de lamúrias, porque Deus não respondeu a oração e não atendeu o seu pedido. Mas Davi, depois que se levanta, ele vai, a vida continua. Erramos até aqui, mas daqui para frente é a nossa oportunidade de acertar. E lá eles vão ter Salomão, que vai ser o sucessor de Davi. Então aí você vai entendendo os planos de Deus e por que Deus fez dessa forma.
Algumas implicações práticas, conselhos e conclusões para a gente encerrar. Deus não curou a criança e Deus não atendeu a oração de Davi, mas Deus recebeu a adoração de Davi, perdoou seus pecados, concedeu um descendente para o trono. O trono de Davi estava garantido pelo pacto, pela promessa de Deus, a linhagem real do Messias que estava dentro dos planos eternos de Deus. Davi foi punido pelos seus próprios pecados, mas a história de Deus não teve interferência nenhuma. O pecado de Davi com Betseba não frustrou os planos de Deus. O descendente de Davi estava vindo, sabe por quê? Porque independente do pecado de Davi, Deus, ele permanece fiel aos seus planos, à história. Então em tudo Deus trabalha, meus queridos. Não é que Deus, meus amados, vai ficar te justificando de tudo aquilo errado que você faz, mas tem algo maravilhoso nesse Deus. Deus, ele vai consertando tudo que a gente faz errado por causa da história dele, por causa do nome dele, por causa do poder dele, por causa da glória dele. Davi sofre tremendamente as consequências do pecado, mas os planos de Deus continuam. O pecado de Davi não abalou a Deus. Não, tá bom, os meus planos continuam, você vai sofrer isso, mas a minha vontade será estabelecida. Está entendendo, irmão? Deus é soberano em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Davi aproveitou a situação para estabelecer o seu grau de espiritualidade. Bom, agora que eu pequei, tá bom, deixa eu me reconciliar com Deus, deixa eu seguir em frente. A atitude de Davi, meus amados, pode nos despertar para termos mais comunhão com Deus em qualquer época e continuarmos no mesmo nível de espiritualidade, haja o que houver. A doença da criança não tirou a espiritualidade de Davi. A morte da criança não tirou a espiritualidade de Davi. As profecias que iria atingir toda a sua família não tirou a espiritualidade de Davi. Ele continuou servindo o seu Deus. Os cristãos se movem tão facilmente, por qualquer mensagem, eles são capazes de desviar totalmente do foco. Davi não. Davi, meus amados, a vida continuou, ele tinha que seguir em frente, como Jesus na cruz, não? Aleluia, nada parou Jesus. A perseguição dos escribas, os fariseus, os sacerdotes, até Judas que traiu Jesus, e a cruz, não parou Jesus. Jesus foi até o fim. E Paulo também, o espinho na carne de Paulo, não parou Paulo. A minha graça te basta, e ele vai com o espinho mesmo para frente. Poder se aperfeiçoar na fraqueza, etc. Não sei, tem irmãos que não é um espinho só, um espinheiro todo. Não, mas não para não, meus amados. A graça de Deus basta, num espinho ou num espinheiro, não pare. Meus queridos, mas se em algum momento da sua vida você fracassar, corra para os braços do Pai. Ore e implore a sua misericórdia. Seja qual for o julgamento de Deus por aquilo que você fez, nessa lei da semeadura, acredite sempre que será o melhor para a sua vida. Mesmo se a sentença for dura ou trágica para você, aprenda a recorrer a Deus, meus amados. Entenda como uma forma pedagógica de Deus trabalhar. Lembre-se da lei da semeadura e das consequências dos nossos atos insanos e impensados. Mas nunca esqueça de Lamentações 3, 22 ao 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu concluo aqui dizendo, o trecho do verso 25 que nós lemos, o último verso dessa história diz: e enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor do Senhor.
Gedidias é um outro nome de Salomão mencionado aqui e não mais. Então Salomão teve dois nomes para aqueles que se esqueceram disso. Um nome especial. A ideia aqui, Deus inspirou Natã a mandar um mensageiro a Davi, dando ordens para chamar o recém-nascido agora, nessa nova etapa, nesse novo começo de vida de Gedidias. Aleluia. Gedidias significa amado do Senhor. Agora, uma missão importante, o poder de Deus é adequado